E aí pessoal, aqui é a Gaia, e neste vídeo eu quero falar sobre esta imagem daqui, do super-homem segurando um trem que está para atropelar uma criança, e as várias discussões que têm rolado sobre isso. Porque, basicamente, tem muita gente debatendo na internet, a internet está em fúria, pelo menos em meio ao meio de quadrinhos, geek, RPG, jogos, que essa imagem está rolando, seja nacional e internacionalmente. Que se discute duas grandes coisas, que é o super-homem, ao salvar a criança dessa forma, está matando todas as pessoas dentro do trem, que estão sofrendo por causa do momento, indo se chocando contra o trem e morrendo nesse processo. E a criança, as pessoas estão discutindo que o super-homem está matando as pessoas dentro do trem e que ele deveria ter pego a criança. E aí alguns têm discutido, mas se o super-homem viesse voando rapidamente e pegasse a criança seria destroçada. E aí, eu vejo tantos problemas nessa discussão, porque demonstra, isso é uma coisa muito comum de observar, é como, de forma geral, as pessoas têm uma dificuldade ou mesmo uma falta de conhecimento para debater as chamadas disputas de poder. Isso tem virado um meio de discussão muito prolífico internacionalmente. Em versus wikis, tem canais específicos que existem para análise de aplicabilidade de poderes e sua relação dentro do nosso mundo real e também fora do nosso mundo, o que é muito curioso. São canais muito específicos, tem canais específicos para análise de quadrinhos da Marvel, tem canais específicos para análise de Dragon Ball, de Naruto, é muito legal, especialmente para quem se importa com algo que eu venho sempre falando aqui no meu canal, que é a questão de verossimilhança e construção de mundo. Porque o que acontece? O que nós estamos observando? Quando tem essa foto rolando e a internet inteira que vê essa foto, dentro dos âmbitos geeks e nerds, entra em discussão acirrada, o que nós estamos observando houve nesta foto uma quebra da verossimilhança. Novamente, o que seria a verossimilhança dentro do contexto de construção de histórias fantásticas é quando você constrói uma história e esta história ela segue padrões reais, regras dentro de seu contexto, dentro de sua perspectiva, que fazem com que você vá assistindo essa história e mesmo que ela seja fictícia, ela parece real, porque ela tem seu próprio conjunto de regras, sua própria realidade que faz com que faça sentido. É uma razão de por que, por exemplo, em Harry Potter é normal as pessoas usarem as varinhas, e se o Harry Potter, por exemplo, tirasse uma pistola e começasse a atirar em outros bruxos, as pessoas iam falar, isso não faz sentido. Você quebrou a verossimilhança de Harry Potter. Usar artefatos tecnológicos para vencer combates mágicos seria bizarro em Harry Potter. Então, isso é um fator muito interessante. E o que acontece? Quando nós observamos esta imagem, nós vemos um choque da verossimilhança, onde nós observamos essa foto e falamos, isso não faz sentido, isso não aconteceria nesse mundo. Porque, de um lado, nós temos o problema do choque com a realidade, com a nossa realidade, onde o super-homem parando esse trem mataria centenas de pessoas fora o dano de propriedade, que seria imenso uma destruição de um trem. Ao mesmo tempo, o próprio argumento de que ele pegaria a criança. Mas aí vem o contra-argumento também pautado na nossa realidade, onde pegar essa criança, na velocidade que ele anda e com a massa que ele tem, iria destroçar essa criança. Então, qual é a resposta desse problema? A grande resposta, para mim, ao meu ver, é perceber quais são as regras de construção do mundo, do cenário em que existe o super-homem. Um carro começou a fazer barulho lá fora, eu pausei o vídeo, mas voltando. Qual é a grande questão sobre com relação à verossimilhança? O problema do super-homem é que existem muitas versões de super-homem, muitos tipos de super-homem, cada um com seu próprio conjunto de regras, apesar de que todos eles estão dentro de um contínuo semelhante que tem algumas regras gerais padrões. Então existem algumas noções universais, por assim dizer, que compõem essa figura, esse personagem do super-homem. Nós podemos tentar identificar que super-homem é esse pelo traje, mas ele tem elementos, tanto a fisionomia dele quanto o traje mescla versões tanto antigas quanto novas do super-homem. Então é difícil determinar
qual super-homem é esse. Então nós podemos imaginar que a ideia é que esse super-homem seja um mais genérico. Eu posso estar errado, isso aqui pode ser um super-homem de algum quadrinho específico, mas eu não conheço tudo, obviamente, sobre o super-homem. Mas o ponto então geral é, vamos analisar qual é a resposta. O super-homem deveria ter pego a criança ou o super-homem deveria ter parado o trem? E aí eu vou provar para vocês a melhor resposta, a resposta mais lógica, ou as respostas mais lógicas, além de demonstrar a questão de verossimilhança e pautar a verossimilhança, a realidade dentro do universo da DC. E o que nós sabemos? O super-homem é super rápido, super forte, etc. E qual é um critério fundamental? Não dá para aplicar a nossa realidade à realidade da DC, pelo menos em todos os seus limites. Existem questões como o momento físico de quando um objeto está em movimento. Se você o para abruptamente, ele vai sofrer dano, porque a energia ainda vai continuar em movimento para qualquer vetor de movimento que ele estivesse se dirigindo. Então, se você parar um carro abruptamente, as pessoas dentro dele vão tender para frente e vão ser machucadas. Se você simplesmente segurar uma pessoa que está em movimento e tentar botar ela em repouso, a energia, o corpo dela vai ser destruído nesse processo, dependendo da velocidade em que ela esteja se movendo. Então, isso existe na DC. Esse é um fato que existe na DC. Nós observamos isso ao longo da relação dos heróis com as pessoas. E o próprio fato por exemplo, nessa imagem, do trem estar sendo deformado, ferido, machucado, demonstra que existe momento. Se não existisse momento, assim que ele batesse no trem e o trem parasse, o trem pararia. Não existiria deformação do objeto, não existiria machucar o objeto, etc. Então, a noção de momento, de preservação de momento, existe na DC. Qual é o diferencial? Heróis, super-heróis e superpoderes podem burlar esta regra. Ok? Como nós podemos perceber isso? O Flash, milhares de vezes, ele salva pessoas correndo. Ele está correndo super rápido, ele pega a pessoa, corre e salva essa pessoa. Ok? O Flash é tão rápido que se ele fizesse isso, ele iria desintegrar a pessoa se ele tão rapidamente pegasse e salvasse a pessoa. Qual é o problema do Flash? Há uma explicação. O Flash ele controla a força, a Speed Force, a força da velocidade. Então, o Flash ele deturpa as leis físicas. Então, para ele, isso não se aplica muito. Porém, o próprio Super-Homem, ele já demonstrou que ele também faz isso. Ele salva pessoas em grande velocidade. Inúmeras vezes ele já fez isso. E exemplos mais clássicos é a Joyce Lane está caindo do prédio, quando na hora que ela vai bater no chão, o Super-Homem a pega. Essa pegada dela, impedimento, nesse último momento dela morrer, tão rápido, tão abrupto, iria matar a Lois. É como se ela tivesse caído no chão. Então, dá pra ver que o Super-Homem... Aí não importa muito a explicação. Não importa se ele tem algum controle da força de velocidade do Flash. Pode ser que um dos superpoderes dele seja anulação de momento. Ponto. Então nós observamos que o Super-Homem... vamos lá, sequência lógica de constatações. Existe preservação de momento no universo ADC. Obviamente, isso existe. Porém, superpoderes e super-heróis podem anular essa regra, e o Super-Homem demonstrou, não importa qual a razão, mas demonstrou que ele consegue fazer isso. Além disso, nós podemos provar que o Super-Homem ele não é alvo direto das forças físicas normais, porque ele consegue andar em velocidades próximas ou acima da velocidade da luz, o que seria impossível, mas ele consegue. Ele consegue fazer isso mesmo dentro do planeta Terra, o que destruiria o lugar onde ele está, se ele andasse a velocidades tão altas. Especialmente se ele saísse de 0 a 1 trilhão em menos de um segundo, ele iria destruir tudo em volta. Alguns quadrinhos fazem isso, outros não fazem, mas de forma geral, o nível de destruição que o Super-Homem causa com sua velocidade é muito reduzido comparado ao que seria realmente se um objeto fosse tão rápido no nosso mundo e com a massa que ele tem. Então, nós podemos perceber que o Super-Homem tem um certo nível de ignorar o momento, a preservação de momento e as questões de objetos de repouso e objeto em movimento e aceleração. Então ele faz parte do poder de supervelocidade dele fazer isso. Ok? Então, nós já estamos concluindo vários procedimentos lógicos. Agora nós vamos para a parte final. O Super-Homem, ele poderia, então, considerando esses casos, só por essa questão lógica, ele já poderia salvar essa criança sem desintegrá-la. Porque nós já demonstramos que ele faz salvamentos em alta velocidade capazes de salvar indivíduos sem que eles sejam destruídos no processo. Logo, o Super-Homem não iria parar o trem, e salvaria a criança em velocidade. Isso é uma conclusão
óbvia a partir desses fatos apresentados anteriormente. Continuando, você pode dizer, o Super-Homem não perceberia, ele não pensaria nisso, etc. O Super-Homem é um dos personagens mais inteligentes dentro da Liga da Justiça. Não é o mais inteligente, etc. Mas às vezes é uma ignorância das pessoas que não têm muito contato com o personagem. Mas o Super-Homem, na mesma proporção que ele é rápido, ele tem essa mesma velocidade no pensamento. Além disso, ele consegue ler livros em segundos, absorver conhecimento em segundos, tem uma memória fantástica, e por aí vai. Realisticamente, o Super-Homem é mais inteligente que o Batman. A razão do Batman fazer os planos mirabolantes deles é porque o Batman existe para ser um personagem para nós humanos nos identificarmos. Porque nós humanos gostamos de ver personagens parecidos conosco superando personagens muito mais fortes. Realisticamente, o Batman não conseguiria fazer nada do que ele faz nos quadrinhos. Tirando os quadrinhos dele, do Batman. Mas na Liga da Justiça, o Batman seria uma palhaçada. Porque ele é um humano que não tem como competir com um alien super, ultra, mega, rápido, poderoso e inteligente. Mas, pelo valor icônico do Batman, pelo ícone que ele é importante que esse personagem como Batman exista, e o Batman é o meu personagem favorito da DC. Então, não é porque, eu sou fã do Super-Homem. Não, eu nem gosto muito do Super-Homem, mas seguindo lógicas de verossimilhança, o Super-Homem é incomparavelmente mais inteligente, mais rápido, mais forte do que o Batman. Mas o ponto aqui é, o Super-Homem é muito inteligente, ele perceberia todas essas questões e conseguiria salvar, e concluiria que é melhor salvar a criança do que, obviamente, atacar o ônibus, o trem, que mataria todo mundo que está dentro. Vamos a mais umas questões. Aí você fala, mas mesmo assim eu quero fazer uma versão realística do Super-Homem. Realística. Então, mesmo que você não pode negar que o Super-Homem ele consegue anular o momento nele. Você não pode negar isso. O Super-Homem, inúmeras vezes, ele anda em velocidades extremas, ou próximas ou acima do velocidade da luz, ele para instantaneamente e nada acontece. Então, você não pode negar que o Super-Homem, pelo menos em si, ele consegue controlar o nível de momento. Pelo menos em si. Ok? Então, seguindo essa lógica, mesmo se você disser, eu quero fazer uma versão realística do Super-Homem, onde isso acontece nele, como é que funcionaria essa cena? Tem outras formas que ele faria. Ele iria, vamos lá, tá aqui o trilho, tá aqui o trem, tá vindo, vai pegar a criança que tá aqui, vamos lá, a criança ela tá aqui, o trem ele tá aqui, ele vai bater na criança, o que o Super-Homem faria? O Super-Homem tá aqui, ele iria na velocidade da luz, ou mais próximo dela, ele pararia, pararia alguns milímetros da criança e ele empurraria a criança com a força necessária para tirá-la do caminho. Ela iria se machucar um pouco, mas não seria a força necessária para matar a criança. Dá pra ver que o Super-Homem está sendo arrastado já há algum tempo pelo trem. Então não foi imediato, teve um tempo de reação. Então o Super-Homem ele iria parar, ele iria super rapidamente pararia um momento e empurraria a criança para fora. Ou o Super-Homem poderia puxar a criança para si. Ou o Super-Homem poderia soprar a criança. Inclusive o Super-Homem é tão forte, tão capaz, que ele poderia soprar a longa distância, com a força exata e necessária para tirar a criança do caminho. Ele sabe, como é que o Super-Homem faria isso? O Super-Homem é super inteligente, tem super controle de seus movimentos. Ele sabe exatamente a força necessária que ele poderia fazer. O Super-Homem ele consegue fazer cirurgia com a visão laser dele. Cirurgia assim, microscópica, com a visão laser dele. Então é ridículo não imaginar que ele não vai ter o controle de força para poder empurrar ou resgatar a criança. Então, essa é a resposta. A resposta é, essa cena, ela criou um grande conflito na comunidade nerd e geek, e isso só demonstra que as pessoas não têm muito costume de um debate mais sério sobre poderes. Inclusive canais brasileiros, tem canais muito famosos que estão fazendo isso, batalhas batalhas mortais entre personagens, e mesmo esses canais não são muito bons analisando poderes. Eles não têm essas noções. E é muito interessante observar isso, porque é um conhecimento adquirido. É um conhecimento que deve ser estudado e adquirido. E tem relação com verossimilhança. As pessoas viram essa foto, teve um choque enorme de verossimilhança, porque você vê essa foto e você percebe, tem algo errado aí. O Super-Homem não faria isso. E aí tem uma última questão, que seria a única possibilidade dessa foto acontecer, é se o Super-Homem tem o poder do Super-Homem de anular momento se aplica a longos objetos, coisa que nunca apareceu.
Então, se, por exemplo, eles param o trem, ele consegue anular o momento no trem inteiro, fazendo com que as pessoas dentro não sejam afetadas pela conservação de momento, aí ele poderia até fazer isso, mas ele não faria, porque é mais fácil simplesmente salvar a criança. Ok? Então, essa é a resposta para essa foto, para o enigma dessa foto. E eu espero que quem assistir mostre para os seus colegas que tem resposta, e é um problema de verossimilhança e um problema de análise mais profunda e metódica de uso de poderes. Coisa que muita gente, muito canal, até canal grande, não faz. Então, aqui foi a galera. Se você gostou, dê like, deixa, comente, se inscreva no meu canal e vamos analisar melhor o uso dos poderes no futuro. Valeus!